Fala pessoal, bem-vindos a mais um Operação Falcão, um evento ao vivo e gratuito aqui no SEISC Concurso. Meu nome é Vitor Falcão, sou professor de Direito Penal, delegado de polícia aqui na PCDF e você já conhece a Operação Falcão, né? É aquele nosso encontro semanal onde a gente bate um papo sobre temas importantes e que vêm sendo reiteradamente cobrados na sua prova. Hoje, talvez, um dos Operações Falcões mais importantes que a gente vai trabalhar desde que a gente começou o projeto, que são os principais julgados de 2024 e 2025. Muita coisa importante e que com certeza vai cair na sua prova. Não sei se vocês já viram, olha, cansei de trabalhar com vocês em aula e falar, olha, esse julgado aqui vai cair na prova e não dá outro. No próximo concurso está lá a cobrança. Principalmente se a sua banca for Sebrasp e FGV. Eles simplesmente transcrevem, às vezes, o mesmo caso para a sua prova. Você que já estuda há algum tempo sabe da importância de nós estudarmos jurisprudência. Então, esse nosso encontro aqui é muito especial. Eu sei que é véspera de feriado, mas vai valer a pena, tá? Vamos ficar aqui concentrados, depois você vai fazer aí o que você achar que tem que ser feito. Certo? Então, a gente começa aqui com um julgado que eu tenho certeza que você já domina, que é em relação ao princípio da insignificância, né? Que fala exatamente o seguinte, ó, vem comigo aqui na tela, olha só. Fala assim, ó, a reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no artigo 64(1) do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Então, quando a gente fala do princípio da insignificância, quando nós falamos do princípio da insignificância, você já sabe que é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material, não é? É uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Por que é uma causa supralegal? Porque não existe previsão legal. Foi uma criação doutrinária do professor Klaus Roxin, que depois foi introduzida por toda a doutrina praticamente e bem aceita pelos tribunais. Então, é uma causa supralegal por não existir previsão legal. Não está no Código Penal, não está na Constituição essa previsão. E ela exclui a tipicidade material. Você lembra a diferença de tipicidade formal e tipicidade material? Vamos relembrar isso aqui porque é bem importante para a gente sedimentar esse nosso conhecimento. Vem aqui comigo, ó. Quando nós falamos em tipicidade formal, vamos pensar aqui, olha, subtração de uma caneta Bic em uma grande rede de supermercados. Ok? A tipicidade formal é a simples adequação do fato à previsão legal. Tipicidade formal é a simples adequação do fato à previsão legal. Você concorda comigo que nós olharmos para o fato da subtração de uma caneta Bic, existe uma previsão legal para aquele fato? Ó, caneta Bic é coisa alheia móvel. Artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, existe esse encaixe, né? Existe essa previsão legal. Isso é tipicidade formal. É a simples adequação do fato à previsão legal. Então, perceba que eu não posso falar que o princípio da insignificância exclui tipicidade formal. Isso é muito cobrado em prova. E não exclui tipicidade formal? Acabei de provar. Porque ela é a simples adequação do fato à previsão legal. Mas espera aí, nós temos a tipicidade material. E a tipicidade material é a efetiva lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Quando nós estamos trabalhando num crime de furto, qual é o nosso bem jurídico? Exatamente, patrimônio. Ó, estamos falando aqui do patrimônio. Certo? Patrimônio. Agora, beleza. Olha só qual é a nossa sacada. Formalmente, a subtração de uma caneta Bic na rede, uma grande rede de supermercados, é formalmente furto. Agora, eu consigo efetivamente lesar o patrimônio de um supermercado com a subtração de uma caneta Bic? Não. Opa, aqui que entra o princípio da insignificância. Causa supralegal de exclusão da tipicidade material por ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.
Aí você começa a ficar preparado e entender como é que funciona o princípio, até para, eventualmente, prova discursiva, prova oral. Até aqui tranquilo? Beleza. Quais são os requisitos para que a gente possa aplicar o princípio da insignificância? Lembra? É o famoso MARE. Galera, isso não pode ir para você não pode ir para a sua prova sem saber o bendito MARE. Eu decorei isso para a prova discursiva, depois reafirmei para a prova oral. O que é MARE? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. Correto? Então, coloca aí no material, ó, vem aqui comigo. Então, princípio da insignificância, famoso MARE. Ok, só que quando eu falo do MARE, eu estou falando dos requisitos objetivos. Isso é o que eu vou bater o olho e vou analisar de maneira objetiva. Só que existem requisitos relacionados ao agente, requisitos subjetivos. E um dos requisitos subjetivos é que esse agente não seja um criminoso contumaz, que ele não seja reincidente, que ele não tenha o crime como uma habitualidade de vida, porque senão ficaria bagunçado, concorda comigo? O cara ia falar, poxa, então quer dizer que se eu sempre subtrair uma ínfima quantidade, isso não vai ser crime? Ele faria isso um meio de vida. E tem gente que faz, viu? Ó, eu já pedi prisão de furtadores que tinham 15, 16, 17, 18 furtos anteriores. Então, não pode existir essa reiteração. E é simplesmente isso que o julgado está falando para a gente. Ó, eu posso aplicar o princípio da insignificância ao crime de descaminho? O que é descaminho? É quando você está preocupado aqui, ó, em não pagar o tributo. Artigo 334 do Código Penal. É ilidir o pagamento de tributo. Então, quando você pensar aqui no crime de descaminho, você vai lembrar o seguinte, olha, que a mercadoria ela é permitida. Você pode entrar com a mercadoria no território nacional. Você vai lá para os Estados Unidos, volta cheio de relógio, notebook, iPhone. Você pode entrar com notebook, iPhone aqui no Brasil? Pode. Você só tem que pagar o tributo. Você vai lá para o Paraguai, volta cheio de muamba aqui para o Brasil. E não passa, não declara isso em lugar nenhum. Crime de descaminho. Então perceba que a mercadoria é permitida e você só quer ilidir o pagamento do tributo. Cabe o princípio da insignificância no descaminho? Cabe, vocês estão cansados de saberem disso. Vem aqui comigo, ó. Descaminho, cabe o princípio da insignificância até R$20 mil. Beleza. Agora, eu só vou analisar esses R$20 mil aqui se ele não for o quê? Ó. Um criminoso quanto mais. Se não existir reiteração, e aqui é o peguinho da sua prova, eles colocam um valor ínfimo lá, 5 mil, 3 mil, mas fala que já era um criminoso que estava reiterando aquele comportamento. Acabou. Esquece o princípio da insignificância. Agora, o que pode cair na sua prova em relação ao contrabando? Se no descaminho eu estava preocupado com o imposto, mercadoria permitida imposto, o contrabando é diferente, 334A do Código Penal. No contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida. E eu vou te falar, tem uma lista gigante de mercadorias proibidas. Você tem uma ideia, gasolina, colete à prova de bala, medicamento, pneu, tem uma série de mercadorias, cigarro, que elas são sujeitas a um controle especial, que você não pode sair por aí exportando sob pena de cometer contrabando. Tranquilo? Então, contrabando, dane-se o imposto. Eu não quero saber de imposto. A mercadoria ela é proibida. É importar ou exportar mercadoria proibida, sem autorização específica. Tranquilo isso? Vocês sempre aprenderam que o contrabando não admite o princípio da insignificância. Não era isso? Eu tenho certeza que o caderno de muitos de vocês tem uma parte que estava escrito aí. Eu sei que você já atualizou. Mas, antigamente estava escrito isso, que o contrabando não aceita o princípio da insignificância. E estava correto. Só que a gente tem uma exceção agora que ela já é uma tese sedimentada, que é possível sim aplicar o princípio da insignificância no caso da importação de cigarros e eu tenho um valor determinado, até 1000 maços. Volta comigo aqui no slide, ó. Então, o princípio da insignificância agora é aplicável ao crime de contrabando quando a mercadoria apreendida não ultrapassar 1000 maços de cigarro. Beleza. Tranquilo até agora? Tranquilo.
É isso que sua prova vai cobrar? Não é. Não é. O que a sua prova vai perguntar, vai trazer para você aqui de maldade é o seguinte: o cara foi lá para o Paraguai, veio para o Brasil e ele trouxe 5 cigarros eletrônicos. Ele trouxe mais uns 10 refis lá, que é o líquidozinho, né? Que abastece o cigarro. Posso aplicar o princípio da insignificância? É a primeira vez, tá? Ele não é reincidente, não tem uma reiteração criminosa, mas ele importou 5 cigarros eletrônicos. Posso aplicar o princípio da insignificância? STJ falou que não. Não se aplica. Até porque a Anvisa, ela proíbe a questão do cigarro eletrônico. Não é que eu estou sujeito a uma regulamentação especial que nem o cigarro normal, o fumo. Não. Aqui ela proíbe. É uma mercadoria proibida, tá? E outra coisa, você concorda comigo que o cigarro eletrônico ele tem uma lesividade maior? Que ele pode ser reutilizado, pode colocar o refil e utilizar ali, olha, até ele quebrar praticamente. Concorda comigo? Então, cuidado, anota aí no seu material. Vem aqui comigo, ó. Não se aplica ao cigarro eletrônico. É isso que vai cair na sua prova, tá? Pode acreditar, pode anotar aí. Tema 1205, ainda em relação à insignificância, olha, que a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Isso foi cobrado agora, vou provar para vocês. Então, quando a prova trouxe lá que o sujeito, ele foi lá e subtraiu o bem, e aí assim que começaram a desconfiar dele, ou ele se arrependeu, e ele falou, olha, imediatamente pegou e devolveu esse bem. Ele subtraiu, digamos lá, um pacote de biscoito no mercado. Subtraiu um pacote de biscoito do mercado, e aí ele estava saindo com um pacote, depois ele foi lá, lembrou, voltou e devolveu o pacote. Isso por si só autoriza o princípio da insignificância? Não, galera. Eu vou analisar todos os requisitos anteriores. Eu vou analisar o MARE, requisitos objetivos, eu vou analisar requisitos subjetivos e depois eu posso levar em consideração essa restituição imediata e integral. Mas ela, por si só, não garante a aplicação do princípio da insignificância. Dá uma lida aqui comigo nessa questão. Ó, caiu agora, recentemente, 2025, FGV TJ Santa Catarina. João foi ao mercado comprar ovos e aproveitou a oportunidade para esconder dentro de sua mochila 2 peças de picanha e 10 barras de chocolate. Em seguida, passou pela caixa e pagou pelos ovos. Na calçada do estabelecimento, João foi abordado pelo segurança, que notou a movimentação suspeita pelo sistema de câmeras e acabou preso em flagrante. Os produtos subtraídos, avaliados em R$ 450, foram restituídos. No curso do processo, verificou-se que o réu responde a 3 ações penais pelo crime de furto. Considerando a situação descrita, é correto afirmar, segundo a jurisprudência dos tribunais, responde a 3 ações penais pelo crime de furto. Percebe que tem uma reiteração aqui? Lembra que lá no início, aquela reiteração, ela já complica ou praticamente impede a aplicação da insignificância? Então, se tem essa reiteração aqui, essa restituição imediata e integral do bem, não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Eu respondi rapidamente aqui o gabarito, porque minha intenção hoje é jogar muita informação de julgados para vocês, tá? Tem muita coisa interessante para a gente falar. Então, isso que nós conversamos do princípio da insignificância é fácil, é tranquilo e vem sendo muito cobrado em prova. Muito cobrado em prova. Próximo julgado. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, previsto no artigo 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, incita ao tipo penal, nem seja pressuposto para incidência de circunstância agravante ou qualificadora. A exasperação da pena base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica. Vamos lá. Pergunta clássica de prova. Clássica. A premeditação qualifica o homicídio? A premeditação qualifica o homicídio? Resposta: não.
Pode colocar aí no material, tá? Com segurança. A premeditação por si só não qualifica homicídio. Você pode analisar, vai lá nas qualificadoras do artigo 121, você não vai achar a premeditação. Isso já foi muito cobrado. Sebrasp já cobrou isso dezenas de vezes. Agora, presta atenção. Olha que maldade. A premeditação por si só, ela não qualifica homicídio, não é? Mas existem tipos penais onde a premeditação faz parte da qualificadora. Existem algumas qualificadoras que exigem o mínimo de premeditação. Quando você pensa na emboscada, na tocaia, na dissimulação, você concorda que para alguém ficar ali esperando na tocaia, ficar esperando a vítima sair do trabalho para atingir fatalmente essa vítima, ela premeditou minimamente? Premeditou. Não é? Então, a premeditação não qualifica automaticamente o homicídio, mas existem qualificadoras que exigem o mínimo de premeditação. E é isso que o julgado está falando para a gente. Coisa que eu já ensino em nossas aulas, olha, há muito tempo. Está falando aqui, ó, volta comigo. Ó, que a premeditação autoriza a valoração negativa. Então, ela não qualifica automaticamente. Mas o juiz pode utilizar isso na hora da dosimetria da pena? Pode voltar comigo? Pode ou não? Pode. Ó, a premeditação não qualifica, mas o juiz pode utilizar essa premeditação na hora de dosar a pena? Pode. Desde que essa premeditação, presta atenção, desde que a premeditação, ó, não seja insta a própria qualificadora. Então, se ele está qualificando pela tocaia, ele pode valorar negativamente a premeditação? Não, porque essa premeditação já faz minimamente parte da tocaia, da emboscada. Conseguiram compreender, galera? Isso aqui é um pouquinho mais sofisticado, não é? Então, ó, vou repetir para ficar claro e nunca mais você errar isso na prova. A premeditação sozinha não qualifica. Ok. Então, se não qualifica, o juiz pode utilizar essa premeditação para dosar a pena de uma maneira um pouco mais severa, na hora da dosimetria da pena? Valorar negativamente as circunstâncias judiciais? Pode. Ele pode. Desde que a premeditação não faça parte da própria qualificadora. Como eu acabei de dar o exemplo da emboscada, da tocaia, da dissimulação. Porque se a dissimulação já qualifica o homicídio, essa premeditação já foi valorada dentro dessa qualificadora. E aí seria bis in idem, eu não iria aceitar. Ok? Agora, claro que o juiz, ainda assim, lembra que ele tem um livre convencimento, mas um livre convencimento motivado. Ele tem que motivar por que ele está agravando aquela pena em razão da premeditação. Não é automática, ele tem que justificar. Certo? Toma cuidado com isso aí. Volta aqui comigo. Expressões contumeliosas, ó, ofensivas, proferidas em momentos de exaltação ou no exercício de direito de crítica, retiram o elemento subjetivo necessário para caracterizem crimes contra a honra. Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica, repetiu aqui, ainda que veementemente atua como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra. Vem aqui comigo, ó. Quando eu falo de crimes contra a honra, eu sei que você já sabe que essa honra pode ser objetiva ou subjetiva. Certo? Crimes contra a honra, honra objetiva e subjetiva. A partir disso aqui, você já consegue resolver várias questões de prova. Parece uma bobagem, mas não é. Quando eu falo de honra objetiva, eu estou falando de reputação. É o respeito que o indivíduo goza no meio social. E já a honra subjetiva, autoimagem, autorretrato. São as características e qualidades que nós mesmos nos atribuímos. E por que eu falo isso? Porque crimes contra a honra não é um kit, pô. Galera, eu juro, praticamente um dia sim, um dia não, chega alguém na delegacia, doutor, eu quero registrar uma ocorrência de calúnia, injúria e difamação. Como se fosse um kit, é o kit de crimes contra a honra. Você pode ver isso até na mídia, às vezes vem a reportagem, fulano vai responder por calúnia, injúria e difamação, como se fosse uma coisa só.
São 3 crimes totalmente diferentes. E partem daqui. Quando eu falo de honra objetiva, que é a reputação, volta aqui comigo. Ó, honra objetiva, que é a reputação, eu estou falando de calúnia e difamação. Enquanto eu falo de honra subjetiva, eu estou falando do crime de injúria. Básico do básico, só para a gente entender o julgado. Ó, calúnia, difamação e injúria. Quando eu falo de calúnia, é imputar um fato falso definido como crime. Difamação é imputar um fato ofensivo à reputação. Enquanto na injúria não tem fato. É o vulgo xingamento, ofender o decoro ou a dignidade. Vamos entender isso aqui? Então, calúnia, imputar um fato falso definido como crime. Difamação, imputar um fato ofensivo à reputação. Injúria não tem fato. O único crime contra a honra que não tem fato é a injúria. É o vulgo xingamento. Tranquilo até agora? O que vocês confundem? Calúnia é fato falso definido como crime, não é? Aí vem a questão e fala que durante uma discussão, o A chamou o B de estuprador. Que nada, você não passa de um estuprador. Temos crime de calúnia aí? Não. Não. Como não, professor? Estupro é crime, artigo 213. É. Mas cadê o fato imputado? Você concorda comigo que ele xingou a vítima? Sim. Se é xingamento, ó, injúria. Não tem fato. Ofender o decoro ou a dignidade. Então, para que exista calúnia, eu preciso de um fato determinado. Olha a diferença, olha a diferença. Que nada, foi você que estuprou a Carla, que estava completamente embriagada aquele dia na festa. Opa, agora sim. Se for falso, calúnia. Eu tenho um fato, estuprou a Carla na festa. Esse fato é definido como crime, artigo 213. Se for falso, crime de calúnia. Compreenderam? Chamou de traficante, injúria. Você que estava vendendo droga lá na porta da escola, sexta-feira passado, calúnia, se for falso. Compreenderam? Eu posso ter crime de injúria, ainda que eu atribua qualidades típicas de quem pratica crime. Não tem problema nenhum. Continua sendo vulgo xingamento. Não existe injúria sem fato. Separou? E sobra pra gente o quê? A difamação. O que é difamar? É imputar um fato que consiga ofender a reputação. Anota aí se você não tem anotado ainda. Ainda que verdadeiro. E não precisa ser definido como crime. Então, aqui na calúnia era fato falso definido como crime. Aqui na difamação, fato ofensivo à reputação. Dane-se se verdadeiro. E eu não estou nem aí se é definido como crime. Como seria, professor? Eu sempre falo isso, eu moro na região de Águas Claras, aqui em Brasília. Campeã de difamação. Campeã de difamação. Por quê? Porque o povo é fofoqueiro. E a difamação é típico da fofoca. Você mora lá no condomínio, aí você percebe aquela menina mais gata do prédio. E ela vai lá, ó, passa lá só de roupa de academia, depois sai arrumadona e viaja para Paris, viaja para Espanha, viaja para Dubai. E você com aquilo ali, quando de repente você vai lá e descobre que ela é garota de programa de alto nível. Não dá outra. No outro dia você está lá na academia, sabe lá fulana? Fulana só viaja para Paris, ó, porque é acompanhante de luxo. Galera, ela realmente é acompanhante de luxo. Ele não está mentindo, não. Mas o fato dele sair por aí, falando que ela é garota de programa no condomínio que ela mora, ofende ou não ofende a reputação? Ofende. Crime de difamação. Perceberam? Prostituição não é crime. Prostituição não é crime. Crime é explorar a prostituição alheia. Prostituição não é crime e o fato era verdadeiro. Teve difamação? Teve difamação. Porque é imputar um fato ofensivo à reputação. Até aqui tranquilo? Beleza. Todos os crimes contra a honra são dolosos. Tem que ter vontade e consciência.
Agora, nunca esqueçam o que eu vou falar, isso é sempre cobrado em prova e foi o objeto do nosso julgado. Volta aqui comigo, ó. Esses crimes contra a honra exigem dolo mais finalidade específica. Dolo mais finalidade específica. O que é a finalidade específica? A finalidade de ofender a honra da vítima. Finalidade de ofender a honra da vítima. Vamos jogar aqui no crime de injúria. Crime de injúria, porque é o mais comum. Quem é homem sabe. Homem, quanto mais intimidade você tem com seu brother ali, com seu amigo, mais a chance de você se cumprimentar xingando. Um dia desse eu estou na praça de alimentação, um dia desse não, já tem tempo. Estou na praça de alimentação, e aí eu estou lá comendo tranquilamente, chegam duas meninas, que elas foram se aproximando rapidamente e se abraçaram. E aí quando elas se abraçaram, começou, e aí sua rampeira, e aí sua vagaba, como é que você tá? Olha só, ela estava xingando, não estava xingando? Rampeira, vagaba, não é xingamento? É, mas ela tinha a finalidade de ofender a honra da amiga? Não, não tinha a finalidade de ofender a honra da amiga. Então, todos os crimes contra a honra precisam dessa finalidade específica. Calúnia, por exemplo. Você está lá tomando cerveja com seus amigos, aí um deles fala, não, deixa por minha conta. Aí você fala, ah, é, né? Tá pagando só porque deve ter subtraído a grana lá do lugar que você trabalha. Olha só, você imputou um fato definido como crime. O fato é falso? O fato é falso. Mas ele tem a finalidade de ofender a honra? Não. Então, quando a gente pensa aqui, olha, em intenções jocosas, que é de brincadeira, quando a gente pensa em correção, a gente tira essa finalidade específica de ofender a honra e desaparece para nós os crimes contra a honra. Ficou claro? Isso é tão sério, que nós tivemos um julgado onde uma amiga liga para a extensão da outra no trabalho. E aí, quando a outra tira a extensão, ela começa a descascar o chefe, ó, e xingou o chefe de tudo quanto era nome. Quem estava do outro lado da extensão? O chefe. O chefe fez ocorrência, ela foi condenada, recorreu. Quando chegou lá em cima, sabe o que o tribunal falou? Nada disso. Ela não tinha finalidade específica de ofender o chefe, a honra do chefe, não, porque senão ela teria falado diretamente para ele, ela tinha ânimo de desabafo. Ela não queria ofender a honra de ninguém. E ela foi absolvida. Pegaram? Tranquilo? Volta aí comigo. Em 2025, já foi cobrado agora na prova recente do Sebrae, Polícia Federal. Ó, um cabo de vassoura pode ser considerado arma branca imprópria com potencial lesivo suficiente para atrair a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7 do Código Penal. Independentemente de perícia, se a lesividade do artefato ficar demonstrada por outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas. Vamos lá. Primeiro, a arma branca é uma causa de aumento do roubo, né? É uma circunstanciadora do roubo. Agora, essa arma branca, ela pode ser própria ou imprópria. Qual a diferença de arma branca própria ou imprópria? A arma branca própria, ela foi criada propriamente para isso, especificamente para isso. Quando você pensa num punhal, você pensa numa espada, alguns tipos de faca, foram criadas especificamente para isso. Concorda comigo? Para ser uma arma branca, tem um potencial lesivo inerente a essa arma? Sim. Mas existem outros utensílios, outros objetos que, apesar de não serem criados especificamente com essa função, podem assumir essa função no caso concreto. E aí a gente abre o mundo, galera, abre o mundo. Chave de fenda, chave de roda, corrente e até mesmo cabo de vassoura. No caso concreto analisado, o cara foi lá, morador de rua, e colocou o cabo de vassoura no pescoço da menina e subtraiu seu aparelho celular. Esse cabo de vassoura tem potencialidade lesiva ou não tem? Tem. Vai majorar ou não vai majorar o crime de roubo? Vai. E nem precisa de perícia. Claro, se ficar corroborado por outros elementos de informação. Pegaram isso aí? Beleza? Aí vem, joga aqui comigo. Ó.
Sebrasp. O uso de um cabo de vassoura contra a vítima durante a prática de roubo pode justificar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º 7, desde que comprovada sua potencialidade lesiva, ainda que não haja perícia ou apreensão do objeto. E aí, certo ou errado? Correto, tá, galera? Eu não preciso de perícia, mas a lesividade vai ficar demonstrada mesmo, só que por outros elementos probatórios. Concorda comigo? Então ela fala que o uso de cabo de vassoura contra a vítima pode justificar a aplicação da causa de aumento de pena. Beleza, pode. Desde comprovada sua potencialidade lesiva, ainda que não haja perícia ou apreensão do objeto. Item correto. Beleza, olha só. STJ, ao julgar o tema repetitivo 1087, firmou a tese de que a causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do CP, cometido durante o repouso noturno, não incide no crime de furto na sua forma qualificada, por não guardar correlação com o princípio da proporcionalidade, o que não impede seja tal circunstância utilizada como circunstância judicial desfavorável. Olha só, repouso noturno, chove na nossa prova. Primeira coisa importante, repouso noturno não é uma qualificadora. O repouso noturno não é uma qualificadora. Qual é a diferença de qualificadora para a causa de aumento de pena? Qualificadora, a pena em abstrato muda. Furto simples, 1 a 4. Furto qualificado, 2 a 8. A qualificadora, ela muda a pena em abstrato. E a causa de aumento de pena? Mantém-se a pena em abstrato e a gente aumenta de uma fração. No caso, de 1/3. Beleza? Tranquilo? Então, volto aqui. Ó, repouso noturno. Causa de aumento de pena, mais 1/3. Duas coisas importantes aqui em relação ao repouso noturno. Não existe horário determinado. O repouso noturno, ele depende do costume interpretativo. O costume vai servir aqui como fonte imediata do direito penal. Eu vou precisar me auxiliar do costume para entender o que é repouso noturno. Concorda comigo que lá em São Paulo, cara, tem região de São Paulo que 20, 21 horas tá assim de gente, não tem ninguém repousando. E tem situações, muitos de vocês assistem aí do Rio Grande do Sul. Tem lugares aí na Serra Gaúcha que 19 horas, 20 horas, você pode andar nu na rua que não tem mais ninguém, dependendo do interior do Sul. Não é isso? Então depende do costume, da realidade, da localidade. Não tem horário determinado. Segunda coisa importante, não precisa ter ninguém repousando. Não precisa ter ninguém repousando. Opa, peraí, se chama repouso noturno e não precisa ter ninguém dentro da casa? Não. Aqui eu vou punir com maior rigor. A intenção do legislador foi o fato da maior facilidade que tem o autor de subtrair quando as pessoas estão repousando. Então não interessa aqui pra gente se vai ter alguém dentro da casa ou não. Ele subtraiu uma casa de madrugada quando as pessoas estavam viajando. Dane-se, vai colocar o repouso noturno. Subtraiu um carro no meio da rua, vai ter o repouso noturno. Agora, anota o que eu vou te falar. É o resumo desse julgado aqui. O repouso noturno somente se aplica ao furto simples. Repouso noturno somente se aplica ao furto simples. E essa mudança ocorreu aqui, tá? Até então prevalecia que se aplicava tanto ao furto simples quanto ao furto qualificado. Só que aí o tribunal invocou duas justificativas. Ele falou, primeiro, se você lê o Código Penal, por uma interpretação topográfica do Código Penal, a gente chega à conclusão que a intenção do legislador é que a qualificadora somente se aplique ao furto simples mesmo. Por uma questão muito básica. Vem aqui comigo no slide. Eu tenho aqui o caput. Eu tenho aqui o repouso noturno. E só aqui começam as qualificadoras. Você concorda comigo que se a intenção do legislador fosse que o repouso noturno se aplicasse às qualificadoras, ele teria colocado aqui embaixo para aplicar para todo mundo? Mas não. Ele colocou logo após o furto simples, já sinalizando que só queria que se aplicasse ao furto simples.
Outro critério invocado, que está aqui expresso no julgado, proporcionalidade. Eu teria um furto qualificado com a causa de aumento do repouso noturno, teria uma pena maior do que o crime de roubo. Olha só, proporcionalidade iria embora num caso desse. Repouso noturno somente se aplica ao furto simples. Anota isso. Vem cá. Olha como é que isso aqui foi cobrado em prova. João, às 4 da manhã, arrombou o cadeado da residência de Sebastião, adentrando o interior da casa da vítima, de forma sorrateira e sem fazer barulho, para evitar que acordasse a família da vítima, que lá dormia. João subtraiu uma televisão de 48 polegadas, levando-a consigo 10 minutos após sair da casa de Sebastião. Ao ser abordado por policiais militares, João acabou confessando a prática delituosa. Bora. 20 segundos para responder essa aí. Ó, dando a dica aqui, né? Se ele arrombou, ele tem um rompimento de obstáculo. Furto qualificado. Aqui eu tenho que foi 4 da manhã. 4 da manhã vai ser repouso noturno em qualquer lugar do Brasil, né? Aí ninguém tem dúvida. E aí? Ó, somente furto qualificado. Somente furto qualificado. Certo? Então perceba que ele rompeu um obstáculo, qualificadora do furto. Era 4 da manhã, não era? Mas eu não aplico o repouso noturno quando eu estiver falando de furto qualificado. Vai ser só furto qualificado e pronto, acabou. E aí perceba que ele também cobrou aqui nessa questão a teoria adotada para a consumação do crime do furto, que é a teoria da amóscio. Lembra? Teoria da amóscio. O furto vai se consumar com a mera detenção da coisa, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo com imediata perseguição policial, dispensada, posse mansa, pacífica e desvigiada. Então, o fato dele ser preso aqui logo depois, alguns minutos que saiu da casa, para a gente, não interessa para fins de consumação. Está consumado e pronto, acabou. Mas o que eu queria trazer para vocês daqui em relação ao julgado. Em relação ao julgado. Certo? Ficou claro isso? Repouso noturno não se aplica ao furto qualificado. Agora vem cá. Aqui começa a ficar interessante, ó. Cuidado. A prática de roubo no período noturno, por si só, não justifica a exasperação da pena base, pois tal circunstância não é reveladora de maior gravidade do modus operandi. STJ, sexta turma, 8 de abril de 2025. Vem aqui. Confesso, se não tivesse esse julgado aqui, né, se não tivesse assistindo a aula hoje, a chance de errar isso aqui em prova era grande ou não era? O Sebrasp colocasse lá para nós, o FGV, que apesar de não existir a causa de aumento no roubo, como existe no furto de 1/3, isso revela uma maior reprovabilidade do autor por praticar esse roubo no período noturno, devendo exasperar a sua pena base. Olha como é que isso aqui parece ter um fundamento muito lógico para a gente. Mas não foi isso que o tribunal decidiu. Ele falou que o roubo praticado durante o período noturno não vai ser automático que eu vou aumentar essa pena base. Não vai ser automaticamente. Volta aqui comigo. Ele fala, ó, que não é reveladora de maior gravidade do modus operandi, tá? Agora, cuidado. Pode ser que no caso concreto, o juiz avaliando, ele chegue à conclusão, volta aqui comigo, ele chegue à conclusão que naquele caso específico, por ele ter praticado o período noturno, ele consegue exasperar essa pena. Mas isso não é por si só. Ele vai ter que juntar com outros elementos de informação. Certo? Outro julgado importantíssimo e super recente. Vem aqui. O cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes. Galera, 8 de outubro de 2025. Será que está recente esse julgado aí?
Então, o cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes. Vamos lá. Esse sujeitinho A aqui, ele entrou numa casa e essa casa mora um casal. Mora, ó, o Pedro e a Júlia. Mora o Pedro e a Júlia, certo? Então o cara entrou lá, cometeu o roubo e saiu subtraindo vários bens. Pegou televisão, pegou celular, pegou notebook, fez o limpa na casa e foi embora. Esse ladrão, ele não sabia qual era o bem que era da Júlia e qual era o bem que era do Pedro. Concorda que ele não consegue individualizar ali? Não é? Então o que o advogado dele começou a falar? Falou, opa, peraí, juiz. Nesse caso aí, o roubo tem que ser único. Não tem ser um concurso de crimes aqui, não. O roubo tem que ser único, porque ele subtraiu só um patrimônio ali da casa que ele chegou. O juiz falou, nada disso. Vai existir concurso formal de roubo, sim, tá? Concurso formal de crimes, mesmo que não consiga individualizar os bens. Até porque, olha, você concorda comigo que foram atingidos dois patrimônios? Tanto o patrimônio do Pedro quanto o patrimônio da Júlia. E foi isso que foi decidido no julgado. Esse sujeito aqui, com uma única conduta, ele conseguiu cometer dois roubos. Um em relação ao Pedro e outro em relação à Júlia. E aqui eu vou repetir, não importa pra gente se conseguiu individualizar o patrimônio de cada um ou não, se o agente teve isso na hora ou não. Certo? Volta aqui comigo. Pode colocar um asterisco aí, que esse julgado vai cair em concurso. Vai cair em concurso. Tá? Então perceba aqui, olha, que ele nem tem desígnios autônomos. O que é desígnios autônomos? É se ele soubesse exatamente de quem era o patrimônio de quem. Pode voltar comigo? De quem era o patrimônio de quem. Se ele soubesse falar, olha, eu vou lá naquela casa, porque eu sei que a Júlia guarda joias lá no andar de cima e que o Pedro tem uma caixa de relógios valiosos. Aqui nasce os desígnios autônomos. Ele já entrou na casa com a intenção de cometer dois roubos, em patrimônios totalmente diferentes. Não precisa disso, como eu comentei no caso aqui. O fato dele entrar lá e subtrair os bens, mesmo sem desígnios autônomos, mas atingindo dois patrimônios, ainda que não individualizados, ainda assim vai ser concurso formal de crimes. Tá? Concurso formal de crime. Concurso formal próprio, tá? Sem desígnios autônomos. Porque com uma única conduta ele cometeu dois roubos, um em relação a cada patrimônio aqui. Isso vai cair em prova. Não tenha dúvida que isso vai cair na sua prova. Volta aqui comigo. É desnecessária a perícia técnica para configurar a qualificadora referente à escalada em furto cujo intercrimes foi testemunhado pelos policiais. Questão recente. Julgado recente e já teve questão recente em relação a isso aí. Então, o que é o famoso intercrimes? São as diversas fases lógicas e cronológicas que o agente percorre quando ele decide praticar uma infração penal. Lembra? Cogitação, preparação, execução e consumação. São as 4 fases do nosso intercrimes. Ok, nós temos uma qualificadora do furto que é a escalada. Ó, escalada qualifica o furto. O que é a escalada? Você vai colocar assim, ó, meio de ingresso ou saída anormais. E o segundo, ó, gera esforço incomum. Então, quando eu falo de escalada, meio de ingresso ou saída normais que gera esforço incomum. Então, tem aquela escalada que você bate o olho na prova e fala, porra, isso é escalada. Não é? O cara foi lá e colocou uma escada, subiu a escada, alcançou o apartamento e entrou na casa. Escalada. Subiu um muro alto, pulou para o apartamento, escalada. Subiu por uma árvore, escalada. Fica claro para a gente que é escalada. Mas cavar um túnel também é escalada. É um meio de ingresso ou saída normais. Tem que ser necessariamente subir?
Pega teu código aí. Olha aí se fala alguma coisa de subir. Não fala, fala escalada. Então, cavar um túnel é escalada. O assalto ao Banco Central, aquele filme que é muito bom, inclusive, na verdade, foi um furto qualificado pela escalada ao Banco Central. Não teve nada de assalto ao Banco Central, não, porque assalto ali geralmente está ligado a roubo, né? E não teve violência ou grave ameaça. Tranquilo? Então, meio de ingresso ou saída, anormais. Gere esforço em comum. Aqui pega muito aluno bom. E você fazendo prova para Delta, pode ser que você se ferre justamente nisso aqui. Uma vez o Sebrasp cobrou numa prova que o cara entrou numa casa e ele pulou um muro de 90 centímetros para entrar nessa casa. Galera, eu tenho 1,84. Pular um muro de 90 centímetros, eu vou levantar uma perna, vou levantar a outra e vou pular o muro. Quem é de estatura normal aí, vai pular o muro tranquilamente. Então, a não ser que você seja um anãozinho, porque aí vai dar trabalho, né, para o anão pular um muro de 90 centímetros, 90 centímetros não gera esforço em comum. Se não gera esforço em comum, não tem escalada. Tem que ter esse requisito do esforço em comum. Ok? Você já relembrou comigo o que é escalada? Volta para o julgado. O julgado fala o seguinte, ó, volta aqui, que é desnecessária a perícia técnica para configurar a qualificadora referente à escalada em furto cujo intercrimine foi testemunhado pelos policiais. O normal na escalada é que a gente peça perícia. Porque o cara amarrou uma corda, subiu ali na casa, a gente pega e aciona a perícia para certificar para nós que aquilo ali teve escalada, gerou esforço em comum, etc. Só que no caso concreto, a equipe da polícia estava lá tranquilamente fazendo um ronda, olha lá para cima e o cara está fazendo malabarismo lá em cima para alcançar a janela do apartamento. E aí eles fazem aquilo ali tudo, observam, o cara entrou no apartamento, vão lá e realizam a prisão em flagrante. O advogado falou, beleza, foi preso em flagrante, mas não tem como colocar a qualificadora da escalada por ausência de perícia. O tribunal falou, nada disso. É desnecessária a perícia nesse caso. O intercrimes foi visualizado pelos próprios policiais, pela equipe policial. Eles viram a execução do crime, eles viram o agente escalando. Logo, essa perícia se torna desnecessária. Aí vem o nosso Sebrasp, vem aqui comigo, ó, Polícia Federal 2025. Considere que um casal tenha sido preso em flagrante enquanto furtava cabos de energia elétrica em via pública. A mulher encontrava-se ao lado do poste de energia com uma mochila onde estavam armazenados diversos metros de fios já cortados e perto dela. Havia um facão utilizado para o corte. O homem se encontrava no alto do poste com o facão em mãos, em plena retirada de novos cabos. Nessa situação, a ausência de laudo pericial sobre o local e os meios utilizados impede, em relação à mulher, a configuração da qualificadora da escalada no crime de furto, ainda que policiais tenham presenciado diretamente a prática delitiva e narrado detalhadamente os fatos. Bora, 5 segundos para meter certo ou errado aí. Hã? E aí? Eu falo isso toda aula, mas é porque eu fico puto. Se tu errar isso aqui agora, aí eu já falei, o problema não é de direito, o problema é de psicotécnico. Gasta, separa um pouquinho do dinheiro semanal aí, psicólogo, etc., porque não é possível. Nós acabamos de falar que se o intercrimes foi visualizado pelos policiais, essa perícia se torna desnecessária. Então aqui, quando o Sebrasp, volta aqui no slide, ó, quando o Sebrasp fala que não pode colocar a qualificadora, já que a ausência de laudo pericial, a questão fica errada. Ó. Tema repetitivo 1171 já foi bem cobrado em prova e foi cobrado agora, recentemente novamente é ótimo, no Enem 2. Agora. Poucos dias atrás. Vem aqui comigo, ó. A utilização de simulacro de arma configura elementar grave ameaça do tipo penal, subsumindo a hipótese legal que veda a substituição da pena. Vamos lá entender. Primeira coisa, nós temos a majorante do roubo com arma de fogo, certo? Galera, eu vou aumentar a pena desse roubo quando utilizar uma arma de fogo pela maior
periculosidade da situação. Você concorda comigo que a chance de dar merda quando tem uma arma de fogo envolvida é muito maior quando não se utiliza arma de fogo? Não é? Isso aí evoluir para um roubo qualificado, latrocínio, machucar essa vítima, é muito maior. Por isso ele aumenta a situação aqui, ele aumenta a pena por essa maior periculosidade da situação. Então, vem aqui comigo, ó. Isso aqui é importantíssimo, tá? Roubo com arma de fogo. Ó, roubo circunstanciado. Aumenta a pena. Agora, é diferente de arma de brinquedo, né? Que é o famoso simulacro. Arma de brinquedo. Vamos lá. A arma de brinquedo, ela serve para roubar? Simulacro de arma de fogo serve para roubar? Claro que serve. O cara mete um simulacro na sua cara aí à noite, duvido. Se tu vai olhar pro simulacro e falar assim, não vou entregar não, tô achando que aquilo ali é arma de brinquedo. Ninguém faz isso. A mão por baixo da blusa, ó, simulando estar armado, já configura aqui, grava ameaça para fins da configuração do crime de roubo. Quanto mais a utilização de um simulacro. Até aqui tranquilo? Então, o simulacro serve para roubar? Serve. Serve para exercer grave ameaça? Claro que sim. Então, ele serve para alimentar a grave ameaça do crime de roubo. Entretanto, o simulacro de arma de fogo não aumenta a potencialidade lesiva da situação. Não aumenta. Lembra que a chance de evoluir ali não existe com o simulacro de arma de fogo? Não existe. Logo, coloca aqui, ó, anota aqui comigo. Ó, arma de fogo majora a pena, arma de brinquedo serve para roubar, mas não majora a pena. Agora, apesar de não majorar a pena, o que fala o julgado? Que ela, ó, por ela configurar essa elementar da grave ameaça, ela se subsome, olha, à hipótese que veda a substituição da pena. Vem aqui no artigo 44, ó. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Então, o simulacro entra aqui, olha. Ele serve para exercer grave ameaça e vai impedir a aplicação do artigo 44. Foi dito e feito, ó. O que caiu, Nenan? Durante o expediente vespertino, em uma pequena joalheria localizada em um centro comercial, um indivíduo trajando roupas comuns e portando o que aparentava ser uma pistola de cor preta, anunciou o assalto. Sem proferir palavras de baixo calão ou ameaças explícitas, o assaltante gesticula com a arma em direção aos atendentes e clientes, exigindo a entrega de todas as joias disponíveis nos mostradores e as que estivessem sendo portadas pelos clientes. Apavorados, funcionários e clientes obedecem às ordens e o criminoso subtrai uma certa quantia de objetos de ouro, fugindo em seguida. A polícia acionada perseguiu e abordou um veículo suspeito em via pública próxima. Ao revistar o automóvel, os policiais encontraram uma mochila com algumas joias e um simulacro de pistola idêntico à arma de fogo real. O condutor, identificado como Túlio, confessou que usou o simulacro no roubo da joalheria e, ao mostrar que estava armado, exigiu a entrega das joias, o que foi confirmado pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança da loja. A perícia oficial avaliou os objetos roubados em cerca de 8 salários mínimos e concluiu que a arma, apesar de muito semelhante à verdadeira, era um simulacro. Túlio foi processado e condenado pelo crime de roubo, aplicada a pena mínima 4 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias multas no valor unitário mínimo. Questão agora, hein, do Enan. Beleza, não vou perder tempo aqui com vocês. O que a questão discutiu? Exatamente o tema que a gente está conversando. E aí? 10 segundinhos para pensar aí. Exatamente o tema, ó. A utilização de simulacro de arma de fogo no crime de roubo configura grave ameaça, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, inciso 1 do Código Penal, mesmo que a pena aplicada seja inferior a
4 anos. Porque se nós lembrarmos aqui, ó, pena não superior a 4 anos e, ó, são cumulativos, né? E o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Os elementos típicos da receptação qualificada comunicam-se por força de lei aos corréus, independentemente de serem proprietários do estabelecimento ou de exercer atividade comercial. Galera, outro julgado recentíssimo. O que fala a receptação qualificada? Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Vem aqui comigo. O que é a receptação qualificada? É quando você recepta esse produto de crime no exercício da atividade comercial ou industrial. Tive uma operação recente, tá? Fui uma dessas feiras de importados, fui numa banca de celular e só em uma banca de celular, durante a operação, eu aprendi mais de 40 celulares produto de furto ou de roubo. Qual a tipificação penal do flagrante? Receptação qualificada, exercício da atividade comercial. Lembrando que essa atividade comercial ela pode ser informal. Todo mundo tem um amigo muambeiro, tem ou não tem? Aquele amigo que na casa dele ele vende perfume, ele vende eletrônico, né? É quase o perigo lá de todo mundo odeia o Cris. O cara tem de tudo na casa dele, todo mundo conhece alguém assim. Aquele sujeito, se ele vender produto de crime, receptação qualificada, mesmo que que atividade comercial, ó, informal. Agora, o que fala o julgado? Volta aqui. Digamos que esse A e B ajudem C. Esse C exerce atividade comercial. Ele tem um estabelecimento comercial. Ele exerce atividade comercial. Só que ele conta com a ajuda do A e do B para receptar produtos. A e B fica ajudando ele a receptar produtos. O C, receptação qualificada, correto? Porque ele já exerce atividade comercial. Mas o que entendeu o tribunal? Que esses elementos típicos da receptação qualificada, quais sejam? A questão de exercício da atividade comercial ou industrial, ela vai se comunicar aos corréus. Então, esse A e B, presta atenção, A e B, apesar de não exercerem atividade comercial ou industrial, eles também responderão por receptação qualificada. Aqui não está, mas a justificativa do julgado, eu li na íntegra, eles aqui invocaram o artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E eles entenderam que a atividade comercial ou industrial é uma elementar da receptação qualificada. Logo, vai se transmitir aos eventuais corréus. Isso vai cair em prova também. Muito julgado, cara do Sebraço, você que está se preparando então para a Delta ou carreira jurídica, pode ter certeza que vai aparecer na sua prova. Vamos avançar. A ausência de reação física enérgica ou o fato de a vítima eventualmente se submeter ao ato não exclui o crime de estupro, desde que demonstrada a expressa discordância. Galera, olha só. Quando a gente fala do crime de estupro, o que diferencia um estupro de uma relação sexual consentida? Simplesmente o consentimento da vítima. Concorda? Volta aqui comigo no slide. Aqui. Pode voltar comigo. Então, o que muda? O que vai diferenciar? O consentimento, não é? Então, o dissenso ele faz parte do próprio tipo penal. Cuidado, tá? O consentimento aqui no estupro, ele não afasta a ilicitude pelo consentimento do ofendido, não. Ele afasta a própria tipicidade. O próprio ser típico ou não ser típico depende do consentimento. Ok? Beleza. Agora, eu só preciso de um dissenso sério. Eu preciso de uma negativa séria. Então, não é não. Precisa de uma reação enérgica, de gritar, sai daqui, eu vou chamar a polícia, não quero. Não precisa. Precisa entrar em luta corporal com o autor, com a autora? Não precisa. Mas eu preciso de um dissenso sério. Isso aqui é tão importante que a doutrina, Kleber Masson, por exemplo, ele fala, olha, temos que ter cuidado para não confundir com aquele não que faz parte do jogo da sedução. Às vezes, a vítima fala não, mas continua beijando o autor. Fala não, para, e continua tirando a roupa e tirando a roupa do autor. É um não que faz parte do jogo da sedução.
Então isso aqui a gente tem que afastar. Entretanto, eu vou avaliar se o não foi sério. Se ele foi sério e falar, olha, não quero. Acabou, dissenso sério. A partir daqui está configurado o crime de estupro. Olha como é que foi o caso. A menina estava com o sujeito lá no motel, relação consentida, até que certo momento ele quis fazer sexo anal e ela negou. E ele ficou, não, mas vamos, meio que forçou ali a relação, tiveram a relação anal e ela foi embora. Tempos depois, ela viu um depoimento de outra mulher na internet falando que foi submetida ao mesmo comportamento e fez uma ocorrência policial. Então aquilo que já causava um desconforto enorme nela, causou mais ainda. E ela foi lá e fez a ocorrência policial também. Pelo crime de estupro em relação ali ao sexo anal. Ok, o que a defesa do indivíduo começou a argumentar? Falou, não, excelência, peraí, eles trocaram mensagens posteriores de forma amigável. Não existiu aqui crime de estupro, até porque, no caso concreto, eles terminaram a relação sexual. O tribunal não aceitou. Ele falou, olha, se ela falou não, e a partir daquele momento ele forçou ela ao ato sexual, existe crime de estupro. Por quê? Porque eu não preciso de nenhum tipo de reação enérgica, nem de luta corporal, nem de se exaltar, nem de grito, nada. Eu só preciso de um dissenso sério. Fechado? Volta aqui comigo. E o dolo no crime de estupro consiste na vontade de constranger a vítima à prática de ato libidinoso, não sendo necessária a intenção de satisfazer a lasciva. Também julgado bem recente, 12 de agosto. O que se discutiu aqui? Olha o caso, galera. Brasilzão, velho, acontece de tudo. O pai levou a filha para o quintal. E aí ele tirou a roupa da filha, introduziu o dedo, mediante violência, a ameaça ali, na vagina da filha. Beleza. A filha denunciou, ele foi preso. Quando no seu depoimento ele falou, peraí, eu não queria, Deus me livre, excelência, eu não queria nada sexual com minha filha, não. Eu queria verificar se ela ainda era virgem. Ou seja, ele cometeu o ato, mas sem uma intenção sexual, sem intenção de satisfação da volúpia, da lasciva. Então a discussão toda do julgado é, peraí, o crime de estupro exige um elemento subjetivo específico, tem que ter dolo mais satisfação da lasciva, ou simplesmente constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal ou ato libidinoso. E prevaleceu o óbvio, O crime de estupro não precisa de elemento subjetivo específico. Não precisa. Basta o dolo de constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Vocês terem uma ideia, algumas máfias pelo mundo afora aí, elas utilizam o estupro como meio de vingança. Eles capturam alguém da máfia rival e, para baixar a moral, para humilhar, eles cometem o estupro. Ainda que sem intenção sexual nenhuma. Continua sendo um crime de estupro. Tá? Volta no slide aí. Então, muito importante para a gente. Coloca até um asterisco nisso aqui, que vai cair na nossa prova. Galera, para nós encerrarmos nossa Operação Falcão, até passamos aí do horário, mas é porque é muito jogada importante, muita coisa importante, e é um compromisso nosso aqui do CEISC entregar tudo que você precisa na sua prova. Tanto que no código Delta, todas essas alterações eu já fui lá e gravei. Nós estamos gravando tudo agora, final do ano, comecinho do ano que vem, para você ter o curso mais atualizado possível. Tá? Então volta aqui para a gente encerrar. Súmula batida, A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Coisa mais comum que tem. Vou fazer diligência e a gente está lá na rua, a gente aborda determinada pessoa sob fundada suspeita ali. Na hora que eu pergunto, falo, cidadão, qual é o seu nome? Aí ele é Pedro, ele fala que ele é o João. Isso é falsa identidade. Artigo 307 do Código Penal. Atribuir-se falsa identidade. Perceba que ele não apresenta nenhum documento, tá? Se ele apresentar documento falso, é o uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal. Só que o que começou a acontecer? Esses caras, ele mentiu o nome durante uma abordagem policial, uma diligência. Por quê? Porque ele estava cheio de bronca. Estava respondendo um monte de coisa. Às vezes ele tinha até mandado de prisão em aberto. Logo, os advogados começaram a sustentar.
peraí, excelência, ele só mentiu o nome no exercício da autodefesa, ele não pode ser obrigado a dar o nome para ir preso. STJ falou o quê? Nada disso. Continua típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que no exercício da alegada autodefesa. Até aí, tranquilo? Volta aí. Isso aqui eu sei que você já sabia. Aí vem o Sebrasp, prova de delta federal, e fala, olha, o indivíduo foragido do sistema carcerário que utiliza a carteira de identidade falsa perante a autoridade policial para evitar ser preso, pratica o crime de falsa identidade. Opa, errado. Aí tu olha assim, professor, fim da aula, foi informação pra caramba, eu tô meio zonzo, mas porra, tu tá de sacanagem comigo. A gente acabou de comentar a súmula 522, né? Você acabou de dar a explicação, a questão traz aqui que esse cara que usa o documento falso perante a autoridade pratica o crime de falsa identidade, você coloca errado? É errado, galera. Falsa identidade não tem uso de documento. Se tiver uso de documento, é o uso do documento falso, 304. O erro está aqui, ó o peguinha. Ele utilizou uma carteira de identidade falsa, então o artigo é 304, não é 307. Certo? Peguinha bom, hein? Agora o que interessa para nós. O delito de falsa identidade é crime formal que se consuma quando o agente fornece consciente e voluntariamente dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência do resultado naturalístico. 14 de maio aqui de 2025, e tema repetitivo, recurso repetitivo. Galera, a chance disso cair na sua prova é gigante, gigante, gigante. Então, quando eu falo aqui de falsa identidade, ela vai se consumar no exato momento da prática da conduta, como é um crime formal. O que é o crime formal? Resultado cortado. O resultado é dispensável. Então, no exato momento que ele se atribui uma falsa identidade, acabou. Consumou o artigo 307, crime formal. Se ele vai obter ali o resultado naturalístico ou não, para a gente é dispensável. Ok? Coloca asterisco aí. Volta aqui. E aí, em setembro de 2025, o tribunal decide o seguinte: o delito de uso de documento falso consuma-se com a utilização ou a apresentação do documento, independentemente de causar efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros. A verificação da autenticidade do documento não afasta a tipicidade do crime de uso de documento falso. Entenderam? A simples apresentação do documento falso já configura o crime de uso do documento falso. Se a gente consegue ou não verificar a autenticidade daquele documento, não vai afastar o uso do documento falso. Eu vou te explicar o que aconteceu aqui, qual foi o julgado, porque eu tenho certeza que Sebrasp ou FGV vão copiar esse julgado na sua prova. O cara, ele estava com habilitação falsa. E ele foi parado por uma blitz da PRF. Pegou a habilitação falsa e apresentou para a PRF. Nesse momento, consumou o crime do artigo 304. Consumou. PRF olhou o documento, achou o documento um pouco estranho e foi lá conferir o QR Code, que tem todas as habilitações agora, né? QR Code bateu, carteira de habilitação falsa. O que o advogado falou? Falou, excelência, isso era um crime impossível. Porque se tem como ele verificar pelo QR Code, não teria como eu consumar aqui o crime de uso do documento falso. O tribunal falou, nada disso. O crime se consumou no momento que o seu cliente apresentou o documento falso. E olha aqui comigo, E a questão da verificação da autenticidade pelo QR Code não afasta a tipicidade do crime de uso de documento falso. Certo? Galera, então foi isso que eu trouxe aqui para a gente tratar hoje. Aula importantíssima, tá? Se você tiver um pouquinho de tempo, reassista. Se ficou com dúvida, reassista. Eu sugiro, inclusive, que anote tudo isso aqui que a gente tratou, que a gente conversou, porque, com certeza, primeiras provas que a FGV e Sebrasp fizerem, ou outras bancas, né, fizerem agora, começo de 2026, esses julgados estarão na sua prova. Ok? Então, véspera de feriado, agora vai aí, aproveita e faz uma revisão. Ou então, se você separou hoje, vai lá no cinema com sua mulher, com seu marido. Né? Só não vai fazer merda, pô, vocês estão estudando, então não vale a pena. Não vale a pena ser preso, não vale a pena dirigir embriagado, não vale a pena arrumar confusão na rua, porque tu vai estragar toda a sua trajetória de estudo por bobagem. Né? Entretanto, eu sempre falo,
Continue estudando. Continue estudando, tá? Faça um autodiagnóstico. Perceba a trajetória de vocês, onde que vocês estão errando, onde que você está acertando. Vocês ficam tão focados só na aprovação que vocês não percebem o que está te impedindo de avançar no dia a dia. Essa semana, eu estava lendo Alexandre o Grande. É um dos meus personagens históricos favoritos. Até postei um dia desse no Insta. Tem uma passagem nele que ilustra muito o que acontece com vocês. O pai dele, o rei Filipe, ele estava querendo negociar um cavalo magnífico, chamava Bucéfalo. Cavalo gigante. O que acontecia? O problema é que o Bucéfalo era o capeta. Ninguém conseguia montar no Bucéfalo. Os maiores soldados e o próprio rei Filipe tentaram e rapidamente caíram. Alexandre o Grande estava entrando na adolescência e falou: papai, é o seguinte, eu consigo montar nesse cavalo aí. Eu consigo montar no cavalo. O rei falou: até parece. Os soldados todos começaram a rir. Se você montar aí, o cavalo é seu. E o cavalo custava dinheiro pra caramba na época, tá? O que Alexandre o Grande ficou reparando enquanto todo mundo só tentava montar o cavalo? Ele falou: olha, o Bucéfalo tem medo da própria sombra. Ele fica apavorado com a própria sombra. Então o que o Alexandre o Grande fez? Se aproximou do cavalo, mudou ele de localização, tirou da luz, desapareceu a sombra. Bucéfalo ficou mansinho. Alexandre o Grande foi, montou, ganhou o cavalo e o respeito perante toda a sociedade. Muitas vezes é isso que acontece com vocês, galera. Vocês ficam tão focados só em aprovação, tão focados só em simulado, que você não lê o cenário, você não percebe o que está ocorrendo realmente de erro com você. Às vezes você não está avançando por uma besteira, porque você não coloca a lei seca no seu cronograma, porque o seu estudo de jurisprudência fica para o final, porque você fica muito preocupado em resolver questões e não fundamenta aqui o seu conteúdo. Então, olha, faça um autodiagnóstico, ao véspera de feriado, amanhã é feriado, faça um autodiagnóstico e monte uma estratégia, que eu tenho certeza absoluta que em breve todos vocês serão aprovados. Para isso, contem sempre conosco aqui do CEISC Concurso. Estou sempre lá no @DeltaVitorFalcão, lá no Instagram. Um prazer enorme ajudar vocês e estar lado a lado, junto nessa trajetória. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.